Fala aí, galera, beleza? Muita gente ficou empolvorosa quando mais cedo, nesta segunda-feira, foi divulgado que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, convocou uma entrevista coletiva para a próxima quinta-feira, à 13h. Essa entrevista convocada, portanto, um dia após o vexame, a derrota por 4-1 acachapante para o São Paulo no Maracanã. De acordo com informações do canal Paparazzo Rubro-Negro, o Braz queria falar até nesta terça-feira, mas foi postergada. Ele foi convencido a dar a entrevista na quinta-feira. Bom, o que nós apuramos por aqui? Não há hoje, segunda-feira, dia 2 de novembro, hoje este vídeo está sendo gravado na tarde do dia 2 de novembro, possibilidade de o Domi ser demitido hoje. É óbvio que se na próxima quarta-feira houver uma goleada para o Atlético Paranaense, o time foi eliminado da Copa do Brasil, é claro que isso será botado nessa entrevista coletiva. O problema é que este resultado, ele suscita internamente questionamentos, né? Sempre está lá adormecido o bichinho do Fora Domi, né? No Conselho de Futebol do Flamengo, chamado Conselhinho, que tem lá o BAP, o Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim, que tem a última palavra, e 3 membros de correntes políticas que apoiaram o presidente Rodolfo Landim na eleição dele. Um desses membros, 3 membros do Conselhinho aí, já se manifestou publicamente no Equador após aquela goleada do Flamengo sofrida para o Independiente Del Valle, né? O Deco Rosma, falando, publicando em rede social, inclusive, que era favorável à saída do Domenech Torrente. Então, o que incomoda, de certa forma, não a Gávea, mas o ninho do urubu, né? O que incomoda o pessoal que fica lá é um vexame desses, né? Uma goleada dessas mais uma, suscita, né, essas vozes, ressuscita, né, esse discurso de Fora Domi, né? Fica ali sossegado e tal, e depois alguém se manifesta e tal. Não que isso tenha força para derrubar o técnico neste momento, não. O Mauro César, e tá aqui o link abaixo no blog dele, apurou que outra coisa que incomoda o Flamengo é o fato de a entrevista coletiva do Domenech, pós-jogo, pós-vexame, ter sido daquele tom irônico, né? Tá aqui tudo explicado aqui, a apuração do Mauro César, né? Aqui na descrição tem o link, você leia lá o que ele apurou sobre isso, né? Sobre esse incômodo gerado pelo tom adotado nessa entrevista coletiva. Eu até gravei um vídeo hoje pela manhã falando que foi um desastre aquela entrevista, né? É claro que o Domi tem uma série de problemas, né? Problema de elenco, problema do departamento médico, suspensões, convocações para a seleção, sem tempo para treinar, tudo isso já foi dito aqui, tá? Mas a reação dele nessa entrevista coletiva, até minimizando ali alguns erros individuais, tal, se irritando com perguntas pertinentes sobre isso, né? Sobre o excesso de erros, sobre se essa defesa do Flamengo será mantida no próximo jogo, mesmo com tantos erros no jogo contra o São Paulo, se não o incomoda o fato de o Flamengo não ter vencido 3 dos principais candidatos ao título, não só não ter vencido, como ter feito apenas 1 ponto em 9 possíveis, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o São Paulo, derrota um vexame danado para o São Paulo, ambos os jogos no Maracanã e um empate com o Internacional fora de casa, perdendo até os acréscimos no segundo tempo, né? E o Domi respondendo de forma irônica ali, como se não fosse com ele. Não, ele faz parte sim, ele é responsável também por esse vexame. A gente já elencou aqui os fatores, na minha opinião, com informação, os fatores que resultaram nesse desastre, né, que foi essa goleada por 4-1 para o São Paulo. Há uma série de fatores que concorreram para que isso acontecesse, mas dentre esses fatores tem sim o técnico, a responsabilidade do técnico, né? Por exemplo, é sintomático que um técnico que venha de uma equipe que tinha uma média, sofreu uma média de 1,26 gol por jogo, né, o New York City, no Campeonato Brasileiro, sofre uma média de 1,3 gol por jogo, né? Ou seja, todo jogo o Flamengo leva gol. O Flamengo, que tem ainda, né, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, é o time, na lista daqueles que tiveram mais jogos, né, sem levar gol, é apenas o 15º,
ficou 3 jogos em 19 sem sofrer gol. Não pode acontecer. Um time com esse retrospecto, um time que toma 25 gols em 19 jogos, não é campeão brasileiro. Essa é uma questão importantíssima que ele tem que resolver. Ele tem que resolver a defesa do Flamengo, né? E ainda analisando lances, né? A gente falou aqui sobre erros não só individuais, mas coletivos também. No próprio primeiro gol do São Paulo, né? Que em tese não teve ali a participação direta, para mim, o único dos 4 gols que não teve a participação direta, determinante para o lado negativo, claro, do Gustavo Henrique, existe um erro grave de posicionamento ali. Bruno Henrique e Felipe Luiz assistiam à distância, né, ao Tietê, né, que dominou a bola, olhou, tal, teve tempo para ter ação e fazer um belo gol, aliás. O Bruno Henrique até corre ali, mas já é muito tarde. Então a gente vai ajudando você a montar esse quebra-cabeça. Se eu falar para você que eu sei que o Marcos Braz vai falar sobre tal coisa na quinta-feira, é mentira. Não sei, a apuração feita ao longo desta de segunda-feira, tão logo foi marcada essa entrevista coletiva para a próxima quinta-feira, dia 5, a apuração feita é de que hoje, dia 2, tarde desta segunda-feira, não há possibilidade nesse momento de o Domi ser demitido, seja por causa do desempenho, seja por causa da entrevista coletiva trágica, desastrosa. E o Mauro, mais uma vez eu recomendo a você que visite o blog do Mauro César Pereira. O link está aqui embaixo para ler o que ele apurou sobre isso. O que incomoda aqueles que defendem Domenech Torrente no Flamengo, a permanência, que bancam a permanência, é aí os nomes mais claros, né? Marcos Braz, o vice de futebol, e o Bruno Spindel, que trabalha com o Marcos Braz. Né? Os dois, inclusive, foram à Europa para fazer aquelas entrevistas com os técnicos. O que incomoda eles é falar, pô, o cara toma uma goleada, né, em setembro, né, diante do Independiente Del Valle. Em agosto, toma uma pancada lá do Atlético Goianiense. E agora, no primeiro dia de novembro, toma outra goleada. E como eu disse, isso acaba levantando aquelas vozes, né, que parecem, em determinado momento, são caladas ali, mas estão sempre ali, buzinando. Né? E aí, no momento desse, né, de goleada, de um vexame no campo, né, é claro que essas vozes ganham volume internamente. Né? Fala, pô, peraí, né? O que é isso? E aí? E isso, claro, incomoda. Né? Isso acaba com a paz das pessoas. Acabam sendo atormentadas por isso. Né? Então, repito por aqui, o Domi tem sua parcela de responsabilidade, sim, no vexame de domingo, assim como os jogadores. E o que piora, né? Isso já foi dito aqui no vídeo gravado nesta segunda pela manhã, o que piora a situação para o Domi, o Mauro expõe isso e não ajudou o Domi, a postura na entrevista coletiva. Isso definitivamente não ajudou. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau.